Saudações, saudações! E aí, galera, beleza? Estamos iniciando aí mais um Podville. Me chamo Ivan Preus e comigo o meu parceiro de bancada. Fala, Wilson! E aí, Ivan, tudo certo? Como é que vocês estão? Acho que a gente já pode dar as novidades para a temporada 2 pro ano que vem, Ivan? O que tu acha? Ou a gente deixa o pessoal um pouco na ansiedade, assim? Sempre é bom ir largando aos pouquinhos, né? É. Devagarzinho. Então, assim, ó, pessoal, ano que vem, temporada 2 do Podville, eu tenho certeza que vocês irão gostar muito das novidades que nós estamos pensando, que nós estamos planejando para tentar deixar o programa ainda melhor. E até ouvindo um pouco das sugestões de vocês. Então, a gente fica aí muito feliz com esses feedbacks que a gente recebe. Mas, Ivan, por falar em novidade, sabe que aqui no programa a gente gostaria muito, e já faz tempo, e hoje a gente tem a honra de literalmente receber uma campeã. Giovana Meyer, como é que está? E aí, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Pessoal, a Giovana, Ivan, ela é campeã, me ajuda lá, Giovana, campeã sul-americana de um esporte olímpico, que é o tiro de carabina? Isso, tiro esportivo. E aí eu atiro na modalidade de carabina, que são as armas longas. E aí, Ivan, o que tu acha? A Giovana, eu tenho muita amizade, né? Muito respeito pelo pai dela, o seu Reinaldo, e a Mônica, né? Eles tocam lá a Sociedade Rio da Prata. Eu acho que é o Nori que tá tocando a parte do tiro também, o Norival lá. Então é uma tradição da nossa região, da nossa cidade. Bem, a Rio da Prata tem história nisso, né, Ivan? Isso. E infelizmente, né, a Giovana, até a gente pode falar, isso tá... A Giovana é um exemplo da nova geração que ainda tá mantendo viva essa cultura, mas a gente nota o envelhecimento dos participantes, a falta de renovação. E é um esporte assim tão histórico, disciplina, envolve um monte de coisa. Então a Giovana também vai nos contar um pouquinho o que é esse esporte pra gente divulgar. E é impressionante. É uma joinvilense lá de Piraberaba que é a melhor atiradora nessa modalidade na América do Sul. Não é qualquer coisa, né? Então, agradecer, Giovana, né, ter atendido o convite. Já deixar um abraço pro teu pai e pra tua mãe, que são pessoas sensacionais. Pro Nori lá no Rio da Prata. E, Giovana, como é que começou o tiro na tua vida? Como é que é essa história? Porque tu é jovem também, né, Giovana? Tu tá com quantos anos? Eu tô com 21. 21. Eu comecei a competir com 11 anos. Lá no tiro seta, né? O tiro seta é uma modalidade que só existe aqui no norte de Santa Catarina. No Brasil inteiro não tem mais. É bem cultural, assim, então... Esse torneio de tiro seta que tem aqui na nossa região, que é o Esmeralda... O Dona Francisca. Tem 11, né? Tem o Cruzeiro, enfim, muitos. É lá no Vila Nova também. Só tem aqui ainda? Então, na verdade tem em Joinville, tem outras regiões, tipo Pomerode também, Jaraguá, aqui em São Bento também é bem forte, mas é só mais nessa região, assim, sabe? Mais pro norte aqui de Santa Colonização Catarina. germânica. Se tu perguntar do tiro seta pro resto do Brasil, muita gente não vai conhecer. Então é uma tradição, Giovana, cuja sobrevivência, a manutenção, a continuidade dela depende muito da nossa região norte, Planalto Norte aqui. Em Santa Catarina, em Joinville, né? Há uns anos atrás, tinha mais de 1.000 atiradores de tiro seta. E hoje em dia existe 300. Ainda 300 e pouquinhos atiradores aqui em Joinville. Eram 1.000? Eram 1.000. E hoje nós estamos... Não lembro quantos anos atrás, mas... E o que tu acredita, assim, que levou a essa diminuição? Não sei. Não sei dizer. Eu acho que é um envelhecimento mistura, dos praticantes. Assim, como todas as sociedades, a gente que milita e trabalha um pouco com isso, elas têm dificuldades. A gente recebeu, Giovana, uns 4 meses atrás, o pessoal... É um link que eu quero fazer, o pessoal da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que também é uma entidade né, com vários anos, e eles não estão tendo renovação. As voluntárias, a média de idade está aumentando e não está tendo renovação. A nossa geração, apesar de Joinville ser conhecido como a capital do voluntariado, ninguém mais está fazendo nada de graça.
Ninguém se dispõe a ajudar. Então, eu acho que é a última geração desse tipo de entidade. Por quê? Porque eu vejo lá em casa, eu tenho uma de 4, a de 10 e a de 12. Elas estão indo no tiro as de 10 e a de 12, mas eu não sei até quando. Tem muita Porque competição, né? tem videogame, tem tantas outras coisas que a sociedade hoje possibilita. Competem com... A gente tem essa situação também, Mirijo. Futebol, cara. A dificuldade dos clubes aquelas peladas de terça de noite, não tem mais gurizada, não tem mais gente nova jogando, tá diminuindo, perdendo para outras atividades. Eu quero acreditar que é isso, tá? Que o voluntariado, como a gente conhecia essas entidades, é questão de tempo de... Sociedade Mildal era tradicional no tiro também, né? Que é lá de Piraberaba. Fechou. Terminou. E encerrar as atividades. Terminou a brincadeira. E era uma referência no encontro das pessoas, do tiro, não só tiro, outras... Terminou. É uma pena. Por isso a importância da Giovana e das conquistas dela para nossa região, e a gente tem que divulgar isso. Sabe? Servir como referência e inspiração para outras pessoas, para outras mulheres. Eu iniciei no esporte que não é olímpico, né? Que é o tiro seta. Não é nem brasileiro, né? Um campeonato brasileiro, nem nada assim do tipo. Mas foi algo que me inspirou para mais coisas, né? Então, surgiu a oportunidade de eu iniciar na modalidade olímpica. E como eu já atirava desde muito nova e sempre estava nesse meio, né? Porque meus pais já são atiradores desde há muito tempo. E meus avós também foram, pelos dois lados, né? Então, isso veio muito forte, assim, na minha família. E eu acho que é isso que me fez manter, né? Ainda mais no esporte, assim, que é o tiro, que não é muito comentado. Eu acho que é isso que faz um atleta levar essas modalidades, assim. É a família, né? Ou... Porque tirar, assim, do nada, às vezes é difícil. Bom, olha que legal. Tradição, família e esporte olímpico. Cara, tu tem que... Assim, os eventos lá do tiro, tanto do Rio da Prata... Né? Independente da competição em si, mas tudo que envolve... E comunidade, né? Exatamente. Envolve as pessoas daquela região e o entrosamento com as pessoas de todo... E no ambiente... Sensacional, cara. E é super familiar, né? É sempre... O tiro seta, assim, pra mim sempre foi algo de equipe, né? Muito forte em equipe. Então, quando eu iniciei no tiro... olímpico ali, que era mais individual, assim, pra mim, eu sempre tive um olhar, assim, que quando todo mundo tá indo bem, todo mundo indo junto, o esporte sempre cresce, né? Eu ainda tenho isso na mente, assim, mas é um pouco difícil, né? Porque hoje em dia Giovana, se você me permite, é que você fez menção, o Ivan também, eu acho que pra vocês já é familiar, mas talvez, eu até digo por mim e pelas pessoas que estão nos assistindo, o que é em si o tiro seta? Assim, ele é uma modalidade bem antiga, né? Então, vamos dizer assim, a carabina é tipo uma carabina de ar que o pessoal compra, só que é um pouco a coronha, como ela é mais antiga, então ela é toda desenhada, bonitona, grandona. E a munição, no caso, né? Não é nem chumbinho nem nada, é uma setinha de metal com uma pontinha. E no finalzinho, assim, tem uns pelinhos, assim. Sim, por isso o nome seta. Tiro seta. Como se fosse uma seta mesmo, isso, a munição, né? E aí foi a tua iniciação. Foi. Daí na modalidade olímpica, que é o tiro esportivo. Isso. Daí individual. Porque eu percebi que no tiro seta você mencionou que quando você foi pro olímpico, daí passou a ser individual. No tiro seta não necessariamente é individual. É individual. Mas a Sociedade Rio da Prata, que é onde eu sempre participei, a gente sempre foi muito equipe, assim. Então, a gente sempre gostou muito da equipe. E tem individual também, né? Mas a equipe pra gente sempre foi o foco principal. E eu, apesar de não participar, só presenciar, como é em equipe, tu comemora quando o teu parceiro ali vai bem, porque... É um espírito de... Mas tem o campeonato de equipes, realmente. Então, Rio da Prata, Dona Francisca, eles têm os... Em cada etapa, né? Em cada sociedade dessa tem uma etapa, onde as equipes vão lá atirar. E são... Quantos por equipe na masculina? São 10 na equipe mista e 6 na equipe feminina. E aí... Isso são as equipes, né? O feminino e o misto.
Daí todos atiram, E aí tem aquele envolvimento de... todos atiram, faz a soma. Dos 10 melhores, no caso. Então tem título por equipe também, né? É. E tem Série A, Série B também, né? É, série ouro e série prata. Série Ouro e Série Prata. Então, Legal. É bem legal. E daí já no tiro esportivo... No tiro esportivo é muito mais individual, né? Acho que sempre foi individual, agora faz uns 4 anos atrás que eles criaram uma equipe mista, né? Que é uma mulher e um homem competindo juntos. Agora também teve nesse campeonato que eu fui e a gente ficou em terceiro também. Eu e a minha dupla, que é de Blumenau, os dois de Santa Catarina. Certo. E nas Olimpíadas, para quem não está tão acostumado com o tiro esportivo, é somente individual ou daí tem a possibilidade de duplo? Não, é equipe? só individual. Somente individual. Isso. Assim, é uma curiosidade nossa muito grande, eu acho que das pessoas que estão nos assistindo. A gente com muita expectativa, né, claro, mas então a gente pode estar diferente com uma futura desportista na Olimpíada do tiro esportivo. Ah, quem eu sabe espero uma que campeã. sim, Tu tô tens essa treinando. pretensão, então. Tenho, tô treinando pra isso. Eu Pô, espero legal. que dê tudo certo pra que isso aconteça. Só pra... Giovana, a gente adiantou, né? 11 anos tu começou. Sim, 11 anos. com Acho 9, que 9. Com 9 eu comecei a treinar ali. Só que Aham. como só pode competir com... Eu não lembro agora se é 11 ou 12 anos. Acho que é 12, né? E aí eu comecei a competir com 12 no tiro seta. Aí eu fui até quando eu tive uns 15 anos, eu acho, 14. Aí que eu iniciei na modalidade olímpica. E tu ia nos eventos já atirando. Sim, E aí já são, então, agora uns 6 anos de tiro esportivo, não o seta. Isso, 6 anos. Então tem um longo caminho para... Mas como é que é essa transição? Como é que tu saiu do... Saiu não, né? Ah, Como é que tu teve essa transição pra virar... Não sabe, é profissional que chama? Olha, eu também não sei. Mas agora, no momento, eu sou atleta de alto rendimento, Alto né? rendimento. Isso. Aí antes eu era só uma... Mas como é que é isso? Inspirada no tiro. Tu tá atirando no Rio da Prata lá, tá indo Isso, bem? E aí tem... Uma seletiva, alguma coisa? Não, na verdade foi uma menina, que também atira aqui de Joinville. Uhum. E daí ela e o pai dela me chamaram, já que eles já me conheciam pelo tiro, né? Aí eles me chamaram assim, tu não tem interesse em participar da modalidade olímpica? Aí eu falei, não sei, nunca vi. Eu nunca tinha visto, na verdade, né? E aí até que eu falei assim, tá bom. Aí eles vieram até lá no Rio da Prata. E pra gente poder atirar de carabina olímpica, né? Precisa de uma arma diferente, que não tem pra vender aqui no Brasil fácil. Precisa de uma roupa, que também é feita fora, não é aqui no Brasil. A roupa, ela é bem... Já chegou a ver ou não? Sim, eu vi Ela é bem- as tuas fotos lá, tuas imagens. Ela é bem dura, assim, pra dar estabilidade. E aí, tudo isso, eles me deram, assim. Não me deram, mas, me emprestaram, né, no Sim. início. Aí, até que os meus pais, um ano depois, mais ou menos, meus pais conseguiram comprar uma arma pra mim. E aí, assim foi indo, a roupa depois, e aí foi indo, sabe? Uhum. Mas é bem difícil, assim, começar às vezes sem nada, entende? Sim. Aqui em Joinville tem o Cruzeiro Joinvilense. Uma lateral do autocar. Isso, ali mesmo. Eles têm essa... eles dão essa possibilidade pro atleta, né, que quer iniciar. Então, os atletas que têm interesse, no caso, podem ir lá. E aí eles têm, arma para disponibilizar, uma roupa para disponibilizar também. O ideal é Do que tiro cada um... carabina, eles têm essa esse que eu estrutura. faço. Eles têm essa Ô, estrutura. Ivan, olha só uma coisa assim que a gente percebe, né? Não é no primeiro programa que a gente percebe isso. Tem um pouco também no futebol, mas talvez não tanto. Essa iniciação esportiva é porque alguém incentiva, é por causa de um clube, mas tu não vê um investimento forte nas mais diversas modalidades, né? Investimento público. Exato, até o privado, eu acho que a crítica deve ser feita, porque assim, não há incentivo à iniciação esportiva. Então, se a gente está aqui hoje de frente com uma campeã sul-americana, é por mérito dela, é por esforço dela, da família pais, dela, né? do clube, de amigos, mas sempre por mérito próprio, porque a iniciação esportiva deixa a desejar no público, no privado, nas instituições de ensino, que é muito forte. A gente vê os Estados Unidos, que geralmente desponta no quadro de medalhas, até a própria China.
tu tens ali desde cedo, na infância, nas faculdades, e no Brasil, mesmo a gente estando na região sul, que a gente acredita que é mais desenvolvida, pelo menos os índices assim dizem, ainda assim a iniciação esportiva deixa a desejar. Muito, muito. E tu é confederada hoje? Sim. Tem uma confederação, federação? Então, existe... Em cada estado é uma federação. Federação. Então, existe a federação aqui de Santa Catarina e existe a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. Aí, no caso, eu preciso ser nas duas para poder competir nacional e internacional. Sim. Vamos lá. O teu caminho, desculpa, Ivan. Pode. O teu caminho para as Olimpíadas é como nos demais esportes olímpicos, é uma coisa séria. Então, confederação por estados, aí tem uma confederação nacional que agrega todas essas federações, e o teu caminho, eventualmente, é via confederação. Claro, ir indo bem nas provas, mas não adianta de uma forma amadora, não profissional. Precisa seguir justamente... E pra gente conseguir uma vaga pra Olimpíada, existem poucos caminhos, assim, né? Então... mês que vem eu tô indo pra um campeonato, que é o Campeonato das Américas. Então ele tá valendo uma vaga pra Olimpíada, pro primeiro lugar, no caso. Ano que vem temos o Pan-Americano. O Pan-Americano antes dava 2 vagas pra Olimpíadas. E aí mudou as regras e agora só vale uma também. Só pro primeiro lugar. E a não ser os campeonatos mundiais, que aí valem 4 vagas por modalidade. Então, mas assim, se eu não ir por um campeonato mundial ou por um pan-americano, não ser a melhor do Brasil... Não vai. Não vai, Ô, Giovana, você falou em Copa das Américas, né? O Campeonato das Américas. Campeonato das Américas, onde que vai ser? Vai ser no Peru. No Peru. Isso, em Lima. E tudo isso tem custo, né, Ivan? Porque tem deslocamento, tem hospedagem, tem alimentação, sem falar a própria roupa, o equipamento em si. Na verdade, hoje eu sou... convocada para as competições. Então, a confederação, eles pagam tudo para mim. Alimentação, hospedagem, passagem, tudo. Eu não tenho custos com isso, Por causa né? do teu já Isso, rendimento. Mas todos esses equipamentos são meus, né? Então... Que não é barato. E também não são poucos. Sim. A gente sempre... Eu tenho que ter uma mala só pro equipamento mesmo, que é a roupa, o tripé, bota, luva, o rolinho por 3 posições, a bandoleira... E ela já pesa 21 quilos, assim, sem nada, né? Qual é que foi tua primeira viagem internacional? A minha primeira viagem internacional foi pro Chile, pra um... Não é o sul-americano que nem eu participei agora. É uma Copa sul-americana. Então, pegam só alguns países. E no ano seguinte, eu fui pra Alemanha. Que aí, realmente, eu fui já pra uma Copa do Mundo, quando eu tinha 17 anos. 17 anos. Viajado no mundo, Europa... 15 anos eu tinha. Europa... Foi em 2017. América do Sul... E isso o esporte proporcionou. Isso, exatamente. Que legal. Tu tá com 21 agora? 21. Então tu tá 6 anos... Viajando. E como é que foi a Mônica e o Renato nessa primeira viagem? Tu com 15, como é que foi? Nossa, eu nem sei. Acho que ela tá lá no backstage. Nossa, eu acho que pra eles, assim, foi bem complicado, né? Imagina, eu nunca saía de casa e de do orgulho nada, com preocupação, nada né? Mas sempre confiaram muito, assim, e eu acho que eu me dei bem, assim, conseguia conciliar, assim, as coisas por causa do apoio deles, né? Que foi, tipo, muito importante, assim, no início. Então, você sair de casa, tá num lugar muito longe, mas saber que mesmo, assim, qualquer coisa que tu precisar, eles vão estar ali, mesmo longe, faz muita diferença. Dá um suporte à base. Tu é filha única? Sim. Filha única também, né? Tem essa questão, né? Pesa, né, mulher? E toda viagem e... Tu tá com 15 anos viajando pro Chile e depois pra Alemanha. Tu tá em que série? Ensino médio? Não, eu tô na faculdade. Não, mas quando tu tá começando com isso? Putz. 15 anos? Início do ensino médio? Não, eu tava no segundo ano. Segundo ano do ensino médio, é isso aí. Conciliar isso, como é que tá sendo? Porque assim, não é só as viagens, né, Wilson? É um adolescente, né? E a gente conversou isso há pouco, né? Tudo que o mundo tem a oferecer. E às vezes eu brinco, minhas pequenas estão lá no tiro. Cara, a necessidade de concentração, necessidade de treino, necessidade física. Pra brincar. Teu braço ali pra dar uns 6, 7 tiros já... Daí tu imagine nesse alto nível, né, Giovana? Tu abriu mão de muita coisa pra poder estar disputando, né? Muito. A Giovana não nasceu ontem atirando, né? E não é só ir pra uma competição, né?
Porque para tu chegar lá e ter os resultados que ela alcançou, imagina... Quanto tempo tu treina por dia, assim? Como que é o teu treinamento? Eu treino de 5 a 6 vezes por semana. Quase todos os dias. E de tiro mesmo, eu treino umas 2 horas de média, assim, por dia, né? Aí fora o físico, fora o mental, que a gente sempre tem que ir conciliando tudo isso. Exato. É uma formação, uma preparação completa, não é só... eu tenho vários profissionais que estão junto comigo, né? Eu tenho psicólogo, nutricionista, o fisioterapeuta, o preparador físico. Não, desculpa, que se perdeu. Vamos contar. Psicólogo, educador físico, o fisioterapeuta, a nutricionista. São esses. Mais apoio, enfim, tu tem isso aí. a tua atividade, o teu treinamento e exige mais de 5 pessoas. Não é brincadeira, Ivan. E a gente tem que. A gente precisa de tudo isso pra se manter, né? Porque não adianta nada a gente aumentar o nosso nível de treino, sendo que o nosso corpo ou a nossa mente não acompanha, não vai. Entendeu? Vai chegar uma hora que alguma coisa vai desandar e tu não vai conseguir seguir. Ano passado, foi isso que aconteceu comigo. Eu tava preparada, tipo, né, treinalmente, tecnicamente. O meu corpo tava me acompanhando, mas a minha mente não. Então, chegou no final do ano, a minha prova, que era a principal, eu ia chorando pro stand, assim, de tiro pra atirar. Tava quase nesse nível, assim. Tamanha pressão emocional. E eu não tava querendo, sabe? De tão... Tava tão desgastada mentalmente, com todas as viagens, com tudo, que chegou na minha competição principal e pra mim eu não queria tirar ela, entende? Sim. Então isso foi tipo um ensinamento pra mim. A tua gestão não foi boa naquele período, porque tu chegou já... Não chegou no auge quando é pra chegar, né? E aí esse ano já mudou completamente as coisas, né? Então eu vou ter que realmente focar nisso aqui, porque desse jeito não tá dando certo. E aquilo que o Ivan falou, né? Agora tu falou tem a faculdade, mas enfim, estava no ensino médio e tem toda a vida social ali acontecendo e abdicando de muitas coisas. O emocional tem que estar muito bem focado naquilo que tu deseja, porque senão as outras coisas se tornam mais atrativas do que o objetivo. Eu vi até um videozinho esportivo. ontem à noite, que é sobre as coisas não serem boas, né? Por exemplo, eu deixar de treinar pra ir fazer algo, tipo, alguma outra coisa, né? Um rolê é ruim, mas eu ir treinar e abdicar daquele rolê também é ruim, né? Então nenhuma das decisões são boas, mas a gente sempre tem que... Buscar o equilíbrio, né? E buscar aquilo que a gente quer, né? Ter o foco naquilo que a gente quer realmente, porque nunca vai ser fácil. E aí... Sim. Se a gente ficar só focando nas coisas ruins, uma hora também a gente vai cansar, né? Giovana, tu tá cursando faculdade de... Fisioterapia. Tu tá em que ano? Eu tô no 3º ano. 3º ano já. Por que fisioterapia? Então, eu queria fazer uma faculdade que me mantesse no esporte, assim. Que, né, tudo isso que eu tô vivendo hoje... Passando por tudo isso, eu teria uma experiência, essa experiência eu queria também levar pra minha profissão, sabe? Mas hoje em dia eu vejo que tipo, poderia talvez eu fazer alguma outra coisa diferente, mas eu gosto muito da fisioterapia e tô bem feliz, área, assim. Né? Sim. Conhecimento. Fisioterapia, nossa, é muito legal, assim. Tem várias coisas que às vezes eu tô na aula assim, opa, eu acho que eu posso usar isso aqui pro tiro. Consegue linkar, né? E a gente tem poucas coisas dá. Mas... Como outras profissões, a gente só vê a fisioterapia nunca preventiva, né? É cultural nosso, né? Se a gente fosse mais usasse o fisioterapeuta preventivamente e outras questões de saúde, a gente só procura médico e fisioterapeuta quando já quebrou a perna, quando já tá todo, né? Pra correção, né? Eu nem tinha o profissional de educação física ali, né? Eu sempre tive o meu fisioterapeuta, então ele que fazia essa parte de prevenção, né? E eu comecei com ele em 2020. Então vai fazer quase 3 anos. Mas sabe que eu ia falar, Ivan? A gente, né, normal, quase sedentário, mas os atletas como um todo tem todo um preparo. Sim, no claro. No futebol claro, eu sei que convive um pouco com isso, mas tem todo um trabalho na fisioterapia preventivo.
Porque imagina uma eventual lesão que deixe afastado há 6 meses, 1 ano, né? Não vai acontecer, mas prejudica uma carreira esportiva. E a fisioterapia, apesar de não ter conhecimentos aprofundados, sei que existe uma área já segmentada no caminho da fisioterapia esportiva para justamente mais especializada do que a gente que só procura. Cada esporte que só procura depois que se quebra. E cada esporte tem uma demanda, necessidade diferente, uma demanda diferente, né? Então tem que fazer um plano para aquele esporte, né? Para determinada situação, né? Giovana, tu falaste uma coisa que eu acho que é um compromisso. Compromisso, não. Acho que é uma responsabilidade tua. Porque esse esporte te deu muita coisa, né? Querendo ou não, tu conheceste lugares e teve experiências de vida que poucas pessoas na tua idade, principalmente no nosso país, têm, né? E o esporte te possibilitou isso, né? Como fazer esse esporte chegar nas escolas? Como divulgar? Tu tem alguma coisa não, porque tu tá no foco ainda de competir, mas a médio e longo prazo, como tu vê assim a tua contribuição, Giovana, medalhista olímpica ou participando de Olimpíada, ou já com os títulos que tu já tem, já te dão um credenciamento para tocar em frente, né? O que a gente pode fazer como sociedade para manter o tiro e que mais meninas, como acontece no Bolshoi ou em outros esportes, e o tiro possibilita uma menina de 21 anos conhecer o mundo. Conhecer o mundo. Eu acho que o problema do tiro é o pessoal não saber, assim, por exemplo, do tiro esportivo, sabe? Então, existe muita crítica em cima disso. Porque tem muita gente que não conhece e acha que tiro é tiro, o mesmo tiro que eu faço é o mesmo tiro do ladrão que vai assaltar sua casa. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, assim, no Brasil hoje. Mas, assim, eu não saberia te responder hoje o que daria pra fazer, sabe? Mas eu sempre fico pensando no o que eu poderia fazer, sabe? Sim. Criar uma escolinha, Exato. chamar o pessoal e começar na iniciação. Então, eu acho que essa seria uma das ideias, assim. Isso que eu ia perguntar, Giovana e Ivan, se existe um desconhecimento, um preconceito com o tiro esportivo, porque olha só, me chamou muita atenção essa tua fala de que, então quer dizer que tu atira nas outras pessoas, né? Olha o equívoco, né, de alguém achar isso. Mas a luta, eventualmente, tu pode utilizar ela para brigar, né? Mas a gente não necessariamente vê esse preconceito com o judô, com o taekwondo, que são modalidades olímpicas. Eu acho que o karatê agora entra na próxima, entrou na última, ou entra na próxima. Então, com a luta não há preconceito. E com o tiro esportivo, tu acredita que isso vem de um desconhecimento, de achar que é tudo a mesma coisa, que daqui a pouco tu atira em um clube de tiro com munição letal? O que tu acredita que leva a isso? Ou até a falta de conhecimento da tradição? Então, eu acho que é uma falta de conhecimento do pessoal, principalmente dos que criticam muito, assim. Mas no início, na verdade, quando eu fui a primeira vez pro Pan-Americano, uma pessoa, né, um repórter veio e falou assim, eu quero fazer uma entrevista contigo, porque você é tão novinha e tá indo pro Pan-Americano, e a gente tá fazendo um levantamento das pessoas novas que estão indo pro Pan-Americano. Onde era o Pan? Era em Lima, no Peru. E aí, a pergunta que ele fez pra mim era se eu apoiava o porte de arma. Nossa, nada a ver. Eu acho que essa reportagem, assim, Você como atiradora é a favor do porte de arma? Exatamente isso. Você como caçadora é a favor? Eu tinha 17 anos. Eu não atirava de arma de fogo ainda. Nem poderia ter. Exatamente. Eu não atirava de arma de fogo ainda. E a minha prova que eu ia fazer era de ar comprimido. 4,5. Que, se tu for ver... A minha não dá pra comprar nas lojas, assim. Sim. Mas 4,5 tu consegue comprar numa loja. Então ele veio me fazer essa pergunta. Eu tava realmente despreparada pra isso. E era algo que eu nunca tinha visto, assim. Tipo, né? Porra, eu nem tô indo fazer isso e o cara tá me perguntando. Então, isso foi algo que eu fiquei, tipo, poxa, ele é um
formador de opinião, como repórter. Não, repórter, sabe? E ele não pesquisou o básico, que era saber a modalidade que eu fazia. Pra fazer sobre a tua modalidade, Exatamente. agregar nisso. E aí eu... Nossa, eu passei um bom tempo assim, pensando sobre isso. Quando teve a primeira feira da Shot Fair aqui em Joinville, também teve várias críticas, né? Porque, eu era nova, por que que os meus pais me colocaram no esporte, assim, desse jeito, não sei o quê, um monte de coisa. Teve críticas assim. nesse sentido? Teve críticas nesse sentido. Eu não esperava isso, porque eu pensei, eu acho que aqui em Joinville é meio forte, né? Todo mundo conhece o tiro, mas não. E Quem deixa uma menina atirar, competir com arma, que falta de responsabilidade. Nessa linha? talvez uma espécie de machismo, assim, sabe? Porque vou tirar ela, minhas, ela então. tinha que estar no Bolshoi, ela não poderia estar no tiro esportivo. Eu não sei se foi nesse sentido do feminino, assim, mas eu acho que foi, tipo, uma criança com arma, talvez. Ou, porque um pai colocou uma criança pra fazer esse esporte, que é perigoso. Porque isso Todo esporte é perigoso, até a Enfim. bicicleta é perigoso. Futebol tem mais lesão que nós, então Sim. eu falo que é mais perigoso que... E isso é uma questão, vocês falando agora, não tem nada, pelo menos que eu vi, mulher e homem atira igual, compete igual, eu não vi nada Na verdade, nesse sentido. Não Nem teria uma um piadinha, desequilíbrio. nada. Não. E mundialmente, agora tá começando a ficar muito equilibrado, assim. Mas há uns 2 anos atrás, as mulheres eram muito melhores que os homens. Muito não. Mas eram melhores, faziam pontuações melhores. Porque antes, existia uma diferença de tiros, né? Que a gente dava numa competição. Por exemplo, hoje a gente dá 60. Que é a mesma quantidade dos homens. 60 tiros por prova. Mas antes as mulheres davam 40 e os homens davam 60. Então não via essa, a diferença, assim, de resultados. Sim. Mas no momento em que botaram todo mundo igual, as mulheres tiveram mais destaque. Olha que legal, Ivan, porque muitas vezes tu pega, por exemplo, atletismo, corrida, né, maratona. Né, eu acho que até por questões biológicas, o tempo, muitas vezes, das mulheres de prova acaba sendo maior que o dos homens. No tiro esportivo, então, a gente pode considerar que é o contrário. Quando igualou 60 tiros homens, 60 tiros mulheres, as mulheres se destacaram. Hoje agora já tá bem equilibrado, assim. Na verdade, tá bem equilibrado. Tu não consegue ver diferença. A gente tava vendo até com os meus pais. Teve agora um campeonato mundial. Agora mesmo, acabou hoje, eu acho. E se pegasse o resultado dos homens e o das mulheres, exatamente o meio de cada um era o mesmo resultado. Então, assim, Giovana, bem legal, são modalidades separadas, né? Masculino e feminino. Isso. Mas se juntasse, não teria, talvez, nenhum problema de competição, Não. de que as mulheres fossem desfavorecidas. Talvez os homens tivessem maior dificuldade. Poderia ser um campeonato único, não... E até... Poderia uma equilíbrio. mulher ser campeã num campeonato misto. Misto, exatamente. Os resultados são bem... E eu tava Bem pensando legal. isso agora, e até no tiro seta, como esporte inclusivo. Porque tu vai olhar um campeonato de tiro seta, tem atiradores de 80 anos, tem Então, atiradores de 12. A Giovana tem cara... Claro, alto rendimento, a Giovana contou que ela precisa para estar em alto. Mas para participar de um tiro seta, pode ter 80, pode ter 12, pode ser alto, pode ser baixo, pode ser Porque tem mago. alguns esportes que limitam. Né? Exatamente. Existe isso. O tiro não existe nada. Nada. O que é Nada. sensacional Existe também. até hoje. Eu falei errado. Tem um atirador que ainda atira e ele tem mais de 90 anos. Então, a gente vai na final do Campeonato Brasileiro, que vai todo mundo, né? Sim. Alto rendimento, quem não é do alto rendimento. E ele vai lá fazer a provinha dele, com mais de 90 anos, Competindo. Então, é isso que eu acho legal, assim, não existe essa Dá tempo, Andy? limitação. Não, eu comecei os treinos, assim. Tira uma dúvida nossa, Giovana. Ivan tira bem? Isso eu não posso dizer, né? Tá bom. Eu fiz O o pessoal, campeonato, Giovana. assim, Esses dias a Mônica até tava vendo, tua mãe tava junto lá. Eu, a minha filha de 12 e a minha filha de 10, mas a de 12 e a de 10 já estão treinando, né? Em nós 3 eu fiquei no 3º lugar, peguei bronze. Perdi pras duas, cara. Porque tu acha, assim, né, Giovana? Quem é leigo acha que é só lá mirar e. Cara, não tem como. O 10 lá,
tu fica aqui e daqui a pouco, se tu não atira logo, daí o braço já começa a cansar, cara. Não, tem que ter técnica, tem que ter treino, cara. Assim. E o que mais eu sinto lá, a raiva do erro. O emocional de tu atirar mal, cara. E daí aquela pressão e as pequenas rindo ainda, tirando sarro. Mas cara, é sensacional. Mas assim, volto a te dizer, a minha filha de 10, 12 e eu com 40, a gente tá atirando, cara. Tá fazendo um esporte em família. Nem todo esporte possibilita isso. Exatamente. Não, é misto, né? E misto, Pra colocar as meninas no O time JASC, masculino. né? Que é um campeonato muito forte aqui em Santa Catarina. É misto. O tiro é misto. Pô, que legal. Tu participou do JASC esse ano? Esse ano vai ser em novembro. E no último tu participou? Ai, com essa pandemia, que eu acho que o JASC agora foi eu tô meio prejudicado por causa da perdida. pandemia. Mas Tu participa por Joinville ou por outra cidade? Só de dúvida. eu participo por outra cidade. Eu participo por Timbó. Timbó. Essa menina que eu falei que mora aqui em Joinville com o pai dela, eles atiram, né, por Timbó. Então eu comecei por Timbó também, e Timbó sempre me deu muito apoio, assim, desde quando eu iniciei, até hoje. Timbó, município, prefeitura, tu diz? Isso. Em Joinville não. Não, eu nunca tirei por Joinville, então não sei como seria. Sim, isso que eu ia perguntar. Eu acho que o Wilson também falou antes. Em relação ao esporte tiro, público não tem nada, né? Olha, Secretaria de bem Esportes, difícil. alguma coisa? Eu não me lembro de nada de incentivo ao tiro. Então, eu não sei dizer aqui em Joinville, porque como eu não faço parte, né? Mas lá em Timbó existe uma bolsa municipal, né? Então, eu ainda recebo uma bolsa lá por... Eu acredito por que representar. Joinville tem um programa de iniciação desportiva, mas não na modalidade tiro esportivo. Até se alguém eventualmente estiver assistindo, quiser trazer a informação completa, a gente agradece. Eu acho que iremos tem, divulgar mas a eu não informação. sei como funciona. Então, Boa pergunta para fazer para o secretário André. O secretário André que foi referência em Olimpíadas, ele gosta de falar muito no assunto. Vamos ver se tem algo aí. Fica a sugestão, inclusive. né? Exatamente. Giovana, tu falaste em Olimpíadas. Isso é 2024, né? Paris? França, Paris. né? Tá. Não tem nenhuma. O Brasil não tem nenhuma vaga ainda. Não. E na Como? verdade, assim, se... É complicado esse negócio de vaga. Então, tipo, Sim. o Brasil não tem uma vaga garantida, por exemplo. Não existe a vaga do Brasil. Pode ser que o Brasil não tenha nem representante. Eu acho que até existe, mas é tipo aquele negócio assim, porque não entrou ninguém daqui, aí eles mandam uma carta convite. Tipo sim. isso, Mas é isso, se tu não Sim. conseguir, o Brasil não garante, né? Então, A o tiro é assim. A forma garantida é, Eu como ganhar você nesses mencionou, campeonatos que eu Campeonato mencionei. das Américas. É a Copa das Pan-Americano. Américas. É uma vaga. Isso, o Pan-Americano é uma vaga. Pan também O uma Pan-Americano vaga. ano que vem. É em Santiago. Santiago do Chile. Já, quem sabe? Quem sabe não. Vai voltar então pro Chile pra disputa do Pan-Americano. Como é que tu foi no Rio? Também teve Pan? Não, foi depois, né? Teve Pan e teve Já Olimpíadas do teve Rio. Pan. Mas eu acho que 2007? Acho que é antes da Giovana tá, né? A idade. eu não... Sim. Tu participou do Pan no Peru, tu falou, né? É. Como é que foi lá? Tua experiência de medalha, de... Nossa, então, eu era novinha, assim, eu nem imaginava o que o Pan-Americano significava, assim, tanto, né? Mas, foi uma experiência muito boa, assim. E pra gente é um campeonato muito diferente. Porque, normalmente, a gente é convocado pela confederação. Então, a gente fica, nós do tiro, em um hotel, né? Assim. E quando é Pan-Americano, que nem esse campeonato que eu fui, é sul-americano, até mesmo a Olimpíada, é o COB que tá envolvido. Então, a gente tem contato com todos os outros esportes. Todas as delegações. Todas. E isso é muito legal. Quem tu viu assim que te chamou a atenção no Pan? Tu tava com 15 anos? No PAN, não, eu tava com 17, eu 17. acho. Quem é o cara, assim, famoso do esporte que te chamou a atenção? Teve uma situação assim? Não sei te dizer, porque era tanta gente. Porque é a delegação que inteira tu do Brasil. conhecia. E aí tu vê COB é o o pessoal... Comitê Olímpico Brasileiro. Isso, O que mais me impressionou era o pessoal da ginástica, assim, porque antes de eu começar no tiro como
esporte olímpico, né? Eu sempre assistia muita ginástica na Olimpíada. Sim. E aí ver o pessoal lá foi bem legal, assim. E, bom, é muito legal, né? Porque depois tu começa a ter contato com essas pessoas. E aí tu começa a ter uma amizade ali com eles. Aí depois tu vê eles ganhando, vê eles, sabe, tendo as conquistas deles. Às vezes fico toda emocionada. É porque o Pan-Americano é um dos principais campeonatos, né? As pessoas que me parece que competem nas Olimpíadas são as pessoas que competem no Pan-Americano, Sim. né? Então, Eu acho que abaixo das Olimpíadas é o PAN, né? É, Né? acho que sim. é isso aí. Para um atleta, né? Foi, é muito legal, assim, essa experiência, assim, é... Vê medalha, então, nesse Pan-Americano? Ah, eu acho que dá. A gente tá falando. Tem algum ídolo no esporte, tiro? Alguém assim? Porque alguns esportes a gente é. Ah, Futebol, As referências, né? No tiro, tu tem alguém assim, pô, esse cara é. Não, sabia que muita gente me pergunta isso e eu não tenho um ídolo assim, sabe? Mas eu acompanho muitos atletas, assim, e eu me inspiro em cada um deles, assim. Uhum. E é sensacional, assim, tipo, tem mulheres que... A primeira mulher que eu acompanhei no tiro, ela é uma grega, e ela nem faz a mesma modalidade que eu, ela atira de pistola, que no caso é armas curtas, mas ela foi a primeira do país dela, primeira mulher, a ganhar duas medalhas em uma Olimpíada. Então, caraca, eu fiquei assim, eu quero isso. Foi a primeira mulher grega a ganhar 2 medalhas numa Olimpíada. Imagina o que representa isso na Grécia, né? Isso, exatamente. É. E são vários atletas, assim, sabe? Que às vezes tu dá nada pro país e o cara vai lá e se destaca. Então, eu acho isso incrível, assim. Eu acho que cada atleta tem algo que inspira, assim, todo mundo. E é isso, eu não tenho uma pessoa só, Sim. assim. E tu sabe que é, assim, interessante, Ivan, porque apesar de todas as dificuldades que a gente percebe, né, mas aqui em Santa Catarina a gente já tem algumas pessoas que estão despontando em esportes olímpicos. Eu não sei precisar a cidade, mas eu sei que a gente tem, se eu muito não me engano, um campeão olímpico do arremesso em Santa Catarina. A gente está aqui hoje com a Giovana, que também é campeã em tiro esportivo. A gente até fica o convite, Letícia Ouro, campeã No salto, né? E no atletismo, no salto também. Eu não sei se faz parte do grande guarda-chuva do atletismo, mas tá conseguindo algumas boas conquistas e é joinvilense. Sim. E eu acho que vai ser interessante também nós entrevistarmos aqui, justamente para as pessoas ficarem sabendo como a gente tem atletas de alto rendimento, e eu acredito que só essas competições como um todo, só de você participar já é um grande mérito, porque não chega qualquer um lá. E aí você participar num esporte de alto rendimento, com atletas da maior qualificação das mais diversas cidades, países, e ainda obter resultados, pô, acho que isso é fantástico para nossa cidade e vai se criando referências. Isso que tu falou, Ivan, quem que é a tua referência? Né? Quantas crianças vão ficar sabendo das conquistas da Giovana, das conquistas da Letícia, enfim. Eu posso dizer isso em casa. Porque a Giovana deu umas aulas para minhas pequenas. Ah, é? Faz isso. Quando eu tô em Joinville, né, eu quando ela consigo. faz isso. A mãe da Giovana também pega as meninas lá. Então, quando elas viram a notícia na internet do título da Giovana, cara, querendo ou não, a Giovana... Incentiva? Elas são fãs da Giovana. Tu lembra do Guga? Sim, Né? Anos claro. 2000? Quanta gente que não começou no tênis em razão disso até hoje, mesmo passado algum bom tempo daquelas conquistas. Sim. Eu só tenho... Porque, pelo que a Giovana falou, são conquistas dela, principalmente, da Mônica e do Toco. Os pais dela, se eles não abraçam a carreira dela, né? Que é abraçar financeiramente, abraçar com suporte, com carinho, porque tem a pressão do alto rendimento, que não é fácil, né? Para um adolescente entrando na fase adulta. A confederação, alguém de Timbó, infelizmente, isso eu posso dizer, Mira, desafio qualquer um, tá aberto. Joinville não tem valorizado os atletas nas diversas categorias que se tem nessa cidade. Não faz um trabalho, volto a dizer, não tem um trabalho.
O que é uma pena. Por quê? A Giovana, Wilson, ela foi campeã sul-americana. Não é pouca coisa. Sul-americana. Cara, isso tinha que ser histórico. Histórico. A menina Letícia também... Mais ainda, né? Ela foi Mas qualquer... medalhista em campeonato mundial. Então, sabe... Mas eu acho que teve sul-americano também. É, Sul-americano e tava mundial. Foram sul-americano duas também. conquistas recentes. Cara, isso tem que ser comemorado, tinha que ser divulgado, infelizmente. E fica uma crítica, não é a palavra, eu acho que um apelo, o que a gente estava falando. Alguém de Joinville tem que patrocinar de alguma forma, linkar a marca dela com a Giovana e Joinville. Tá aí, Ivan. Nada combinado, a gente não conversou isso antes. Mas então vamos deixar um desafio. Para que alguma marca joinvilense, catarinense, nacional, nós temos empresas de destaque nacional em Joinville, em Santa Catarina. Para que esteja assistindo, que tome conhecimento e que como que faz o contato contigo, com a tua família, Giovana? Pode Vamos ver se a entrar, gente consegue construir isso, Ivan. pode entrar em contato comigo pelo meu telefone. Vamos fazer o pelas redes seguinte. sociais. O Neto, eu acho que o Neto consegue. A gente vai pedir pro Neto colocar tuas redes sociais agora, no final, né? Só porque o telefone pessoal pode acabar Tá bom. passando o trote. Mas as redes sociais eu acho que tu consegue selecionar melhor. Então a gente vai pedir para colocar tuas redes sociais. A gente se coloca à disposição também, Ivan. Vamos tentar construir isso juntos. Se não conseguir contato com a Giovana, a gente não quer nada em troca, mas pode conversar conosco no Podville, que a gente vai ver o que a gente consegue construir. Tomara que a gente tenha sucesso nessa empreitada, Ivan, porque o que tu já conseguisse, ótimo, parabéns, mas precisa desse apoio, desse incentivo do público, do privado, e a gente está numa das maiores economias do país, no terceiro maior PIB do sul do país. Joinville é uma das maiores cidades. A gente é maior que a nossa capital, a gente nunca pode esquecer disso. Porque, sabe, Mira, com as vitórias, com os títulos, com as conquistas da Giovana, eu sei que é uma pressão, a gente pode criar uma geração de atiradoras e atiradores. Porque, que nem tu falou, os ídolos promovem isso, né? Essa capacidade. E isso eu tenho certeza, Mira, certeza. Criança e adolescente que tá no tiro, tá bem encaminhado. Por mais que pareça, né, atirar e essa misturança, levem os seus filhos numa equipe de tiro, vejam o ambiente, vejam como é. Dificilmente alguém que convive com as pessoas do tiro vai ter um caminho errado. Mas isso é muito próprio do esporte. Do esporte, da cultura. Proporciona muito isso, né? As artes marciais como um todo, até a gente tem o lema que quem luta não briga, né? Tu tem a disciplina, tu tem a hierarquia. Isso influencia positivamente nos estudos, na família, na comunidade. O esporte como um todo só traz benefícios. Pode trazer uma lesão, outra, né? Mas isso são coisas que acontecem, faz parte do jogo, como dizem. Mas certamente traz muitos benefícios. Giovana, estamos aí caminhando para os finalmente. Queria te agradecer muito, porque a Giovana, logo após o título do Sul-Americano, acho que eu entrei em contato contigo, e a Giovana já estava viajando. Tu estava indo para Eu tava indo para um sul brasileiro. Sul brasileiro. Foi lá em Caxias do Sul, no Rio Grande. Foi bem lá? Fiquei em primeiro nas duas modalidades que Sim. eu faço. Mas então tem que contar essas coisas, que ela tá ganhando tanto que ela tá só selecionando. Não, eu ganhei isso aqui. Daí a gente pergunta, não, mas esse também ganhei. E tá viajando essa semana de novo, tu tava me falando, Semana né? que vem eu viajo de novo, daí eu vou pro Campeonato das Américas, que eu comentei. E aí, em novembro, vira uma loucura, né? Eu volto dessa viagem, aí 2 dias depois tem o JASC. E aí, mais uns diazinhos depois que eu volto do JASC, eu vou mais pra final do Campeonato Brasileiro de novo. Tudo esse ano ainda. Tudo esse ano, Então, Mas não vai dar tempo até o Natal. É muita coisa. né, só em novembro isso. Mas o esporte de alto rendimento vai cobrar isso dela, né? Até chegar às Olimpíadas vai ser treinar, competir, pressão. Mas, Mira, pouco que a gente conhece dela e também da família. Cara, por Deus mesmo, Giovana, que tu consiga chegar na Olimpíada. Pelo que tu representa, pela tua humildade. Eu atiro muito menos que ela. Nada. Capaz. E sou muito mais mascarado que ela. Já tento vender uma imagem
Se eu atiro que nem a Giovana, ninguém me aguenta. E a humildade dela pra ensinar, pra ter paciência. Não, pra... conversa aqui. Porque a gente tem o feedback, eu tenho esse das minhas pequenas, sabe? Quem fala bem, do jeito de conversar, ela é sensacional. E principalmente também, Mira, o que o pai dela e a mãe dela fazem lá no Rio da Prata para manter a sociedade, manter a cultura e manter aquele lugar, sabe? Então, acho que é uma coroação do trabalho de todos lá da região. Porque a Giovana... Não representa só ela. E essa pressão, acho que ela entende, ela leva isso com ela também, ela sabe da importância dela. Só que o cara de alto rendimento, pessoa de alto rendimento, tem que conviver com isso, porque é assim que funciona, né? Tem que administrar isso, né? Eu sou muito grata a todos aqueles, desde o início, assim, vai, não sei o que, vai dar certo, vamos que eu te ajudo a, tipo, ir pra esse campeonato aqui, que no início era assim, né? E a família, assim, foi essencial no início, assim, foi bem importante. Até hoje, na verdade, né? Porque a gente nunca tá sempre bem, né? Eu posso estar ganhando, posso estar em primeiro no Campeonato Brasileiro, mas às vezes algumas coisas começam a pesar e a gente fica meio abalado ali. Se não é a família pegar ali... Mãe! Não, vai! Mãe, pai! É difícil, assim. Mas tá tudo dando certo, assim, e realmente, assim, eu tive muitas pessoas, assim, que me ajudaram e ainda me ajudam hoje. Não importa, assim, com que seja. Às vezes a coisa é mínima que a pessoa acha que fez, mas às vezes pra mim aquilo foi muito grande, assim. Então, às vezes a gente nunca sabe o que faz pra outra pessoa, né? Gratidão é importante. E eu também, em 2020, eu entrei no Exército Brasileiro, né? Como atleta de alto rendimento. Que legal. Pelo programa de atletas de alto rendimento. E isso deu uma ajuda muito boa, assim, porque como eu sou o terceiro sargento, eu recebo por ser terceiro sargento, né? Mas a gente continua competindo, né? Como atleta de alto rendimento. Então, isso, assim, me ajudou muito, 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 assim, na vida. Assim. Via, assim, tua vinculação, daí fica o 62BI, o nosso batalhão de infantaria aqui? Não. Eu tenho uma outra OM que se chama Organização CDE, Militar. Que é a Comissão de Desportos do Exército. Certo. Existe isso nas 3 forças, né? Mas eu acabei entrando pelo Exército. Então, é um apoio deles, assim, sensacional. Assim, a gente tem... Essa tua organização militar, daí tem alguma localidade específica? Sim, é lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Lá na Urca. Pra quem já foi no Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar, olhando pra baixo, é a nossa OM lá. É muito lindo. Legal, que legal. Então, assim, a gente falou bastante do tiro esportivo, mas acho que é importante a gente dar o serviço aqui também, né, Ivan? Sim, sim. Quem quer iniciar no tiro esportivo, se interessou, quer conhecer um pouco da tradição, as próprias atividades que são desenvolvidas lá no Rio da Prata, na Sociedade Rio da Prata, como é que faz? Fala com quem? Como que começa, assim, rapidamente, se tu conseguir falar para as pessoas que nos assistiram até agora? Eu acho que o pessoal ficou esperando a informação, então é importante a gente dar o caminho também, né? Lá no Rio da Prata, toda terça-feira a gente tá lá. Terça-feira à noite, né? A partir das 19h30. E aí é só chegar lá, se interessar, para quem se interessa pelo SETA, né? Se interessou pelo SETA ou pelo mira aberta, que é com 4,5. A gente tem tudo lá. Tem arma lá, tudo que precisar a gente tem. E aí, pra quem quiser, nas modalidades mais olímpicas, tem o Cruzeiro Joinvilense. Ou podem me mandar mensagem também pelo Instagram, que eu posso tentar ajudar o máximo que eu puder. Mas assim, não existe só no Rio da Prata, né? Existem 11 clubes aqui em Joinville. Então, né, dá pra procurar o mais perto ali de onde que mora. E com certeza deve ter alguém ali que já inicia ali e dê as informações necessárias. Giovana, eu acredito que não só Joinville, você que está nos assistindo em outras cidades, aqui na região norte, especialmente aqui onde nós tivemos uma colonização europeia, germânica, enfim, eu acredito que Jaraguá do Sul, várias cidades no Planalto Norte, Timbó, né? Timbó já é Alto Vale,
certo? O Vale do Itajaí, se não Alto Vale, mas Vale do Itajaí, Timbó. E então, nessas cidades como um todo, eu acho que tem muita informação na internet, também as pessoas podem pesquisar e de repente procurar o clube mais próximo, o que mais lhe agrade. Nas outras cidades eu não sei, assim, como é que funciona, mas... Mas existe. Existe, Porque tu deve também perceber a participação dessas outras cidades, né? No JASC é o que mais a gente conversa ali com o pessoal, né? Que competição é muito legal, assim, o JASC. Pra quem, né, queira conhecer. Esse ano a gente vai atirar em Rio do Sul. Então, quem quiser ir lá, ver como é que é. Eu vou atirar 3 dias lá. 3 provas diferentes. E podem ir lá conhecer lá, que já consegue os caminhos que precisa também. Então, você que for lá assistir, disse que assistiu aqui no Podville, que gostou do episódio. Então fica o nosso agradecimento, Giovana. Muito obrigado. Eu sei que teu tempo é importante, tu podia estar treinando, mas resolveu falar um pouco sobre o tiro esportivo. Acho que levar adiante a informação, conteúdo de qualidade é o nosso compromisso aqui, nosso compromisso com você que assiste, é a nossa premissa e como o Ivan sempre diz, a gente quer trazer boas notícias, boas vibrações, good vibes e a gente deseja muito sucesso. Te parabeniza já por todo o teu esforço, pelas conquistas também, pelo apoio da tua família, da comunidade. E eu acho que tu fica um compromisso conosco, participando das Olimpíadas, ganhando medalha ou não. Por favor, volta aqui para conversar conosco adiante no futuro, para que a gente possa aí dar continuidade a essa conversa e ela não encerrar aqui hoje. É isso, Ivan? Giovana, brigadão mesmo, show de bola, que Deus te abençoe, Deus abençoe toda a tua família. A gente vai deixar teu contato, as redes sociais, e o Neto vai dar um jeito. E gratidão, cara. Gratidão pelo cuidado que tu teve com as minhas filhas, tem com as minhas filhas. E Deus te abençoe, cara. Só isso que eu te desejo e que tu continue sendo esse orgulho que teu pai... Eu queria que as minhas filhas... Eu queria que eu desse tanto orgulho pra alguém como o teu pai e tua mãe olham pra ti e o orgulho que eles têm de ti E dar orgulho pro pai e pra mãe já é um... Não tem medalha mais importante do que o orgulho que tu dá pro teu pai e pra tua mãe, tá, Giovana? Deus te abençoe. E digo mais, Ivan, que todo mundo faça as coisas com a vontade que tu faz e o jeito que tu fala, assim, é contagiante. O quanto tu é apaixonada pelo tiro esportivo, pela tradição, pela cultura. É nítido quando tu fala, assim, que é uma coisa que é a tua vida. Eu queria agradecer muito vocês. E estar aqui também, né, podendo falar um pouco mais sobre o tiro. E espero que tenham mais atletas por aí que tenham gostado, né? Foi sensacional, foi sensacional. Fechou, Giovana? Fechou. Mira. Isso aí. Valeu? Ótimo. Pessoal, esse foi mais do Podville aí com a Giovana, nossa futura atleta olímpica, se Deus quiser. E abraço do Podville, até a próxima. Valeu, galera! Valeu, tchau, tchau.